a postura do relator. Ele pode muito, mas não pode tudo. Ele não pode monopolizar a sua fala aqui e desrespeitar o regimento. Eu lamento que o senhor não tenha dado um limite a ele, porque desde o início, ele que está falando e não está fazendo esclarecimento, fez arguições de novo, o que não é correto. Aliás, essa CPI está eivada de ilegalidades e informalidades. Mas eu quero cumprimentar aqui o João Pedro Stedley, cumprimentar a sua luta, cumprimentar a sua coerência e a sua coragem, a sua fala lúcida, firme, uma fala que realmente esclareceu o que é o MST, sem medo. O MST é isso, e nós apoiamos o MST. Nós somos de esquerda, esquerda é quem luta pelos mais pobres, esquerda é quem luta por aqueles que sempre foram deixados ao lado da vida por quem estava no poder. Então, a direita acha que a posição dela é natural, e que a gente defender uma posição, é quase crime. Esse relatório já vai criminalizar o MST, por essas palavras dele. Aliás, eu perguntei onde é que está o crime aí? Por que ele está falando de uma associação? Por que ele está falando dos armazéns do campo? Por que ele está perguntando isso? Não tem crime. Mas já vai criminalizar, viu, João Pedro? É esse o posicionamento deles, porque eles não concordam com a reforma agrária. O relator veio aqui dizer que as pessoas que têm terra no Brasil foram as pessoas que colonizaram esse país. Foram, sim, a mando da coroa, das capitanias hereditárias. Foram dadas aos capitões e depois passadas aos ricos. E os pobres é que trabalharam. Os índios foram escravizados, depois vieram os escravos da África, o povo pobre de Portugal que veio. Mas não pensem que isso foi uma labuta. Teve muita gente que labutou na terra, sim, mas a maioria foi assim que foi constituída o padrão de propriedade privada no Brasil. Aí, quando o pobre quer a propriedade, ou que precisa da propriedade, aí é crime. Então, já espere que vão criminalizar o MST. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de lutar ao lado do MST, muito orgulho de ser sua companheira, muito orgulho de lutar pela reforma agrária que esse país precisa. Aliás, o que a Europa, o que os Estados Unidos já fizeram, os países desenvolvidos já avançaram na sua agricultura e já avançaram na divisão de terras. E realmente não dá para comparar o MBL a um MST. Eu não sei bem o que faz o MBL. Surgiu ali nos conturbados anos de 2013, 2014, entendeu? Ajudou a criar a confusão institucional toda nesse país, apoiando o golpe contra a Dilma. Depois veio naquela confusão da Lava Jato, que deu no que deu, elegeram Bolsonaro. Agora, eu não vejo eles mais falando das joias, não vejo ele falando da venda do Rolex do Bolsonaro, do Mauro Cid, do ASEF. Essa turma toda aqui que fala que o MST é criminoso, que o PT é ladrão, está quietinho em relação a Bolsonaro, a Michele, todo mundo, de boca fechada. Eles deviam vir aqui explicar como é que fizeram para vender a joia. E Bolsonaro sabia, enganou o TCU, esperou o ASEF lá recomprar o Rolex para depois dizer que as joias estavam aqui. Que coisa vergonhosa isso. Esse pessoal que estava em dedo em riste em todo mundo, falando de moralidade, eles têm que começar a explicar, eles não têm moral aqui para falar de MST, eles não têm moral para falar de movimento social, eles não têm moral para falar daqueles que lutam, porque eles têm que explicar exatamente isso. Outra coisa que eles têm que explicar, o apagão de hoje, 6 horas sem energia elétrica no Brasil, e não é só na região norte, não, atingiu o sudeste, atingiu o nordeste. Por que isso? Privatização da Eletrobras, que eles todos aqui que estão contra a gente apoiaram a venda da Eletrobras feita por Bolsonaro, bilhões de dólares, mas antes teve o desinvestimento da Eletrobras. A gente sabe que o sistema elétrico brasileiro é um sistema complexo, um sistema bem estruturado, mas se não tiver recurso para fazer manutenção e para fazer investimento, dá colapso, como deu no governo do Fernando Henrique. E agora está dando de novo, porque eles desinvestiram, deixaram dinheiro em caixa para privatizar e para fazer negociata com o Paulo Guedes. E o Bolsonaro deve ter levado dinheiro. Muita gente deve ter levado dinheiro e agora o Brasil vai padecer de novo. Então, quando a gente vem aqui e defende uma política de Estado, quando a gente vem aqui e diz que o Estado, sim, tem que participar do processo, eles são contra. Mas, aliás, o Estado participa do agronegócio, porque o agro é tech, o agro é pop, porque tem uma isenção tributária violenta. Tem hoje só 5% do PIB de carga tributária. Se a indústria tivesse isso, que hoje tem cerca de 30%, também seria tech, seria pop. Então, eles não têm como reclamar que o Estado brasileiro invista no MST e em movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, porque investe no agronegócio, fortemente, em grandes produtores, subsidia, é com o povo, com o dinheiro do povo brasileiro. É importante
É importante, mas tem que saber o que significa isso para o conjunto da população. Então, eu queria prestar minha solidariedade a você. Você deu uma aula sobre MST aqui, falando o que é o movimento, com coragem. Nós não temos medo desses ataques, porque isso é ataque ideológico, é a direita mesmo, eles acham que mandam. Porque como eles ficaram muito tempo no poder, lá se vão 500 anos, né? Desde Dom João VI até agora, só vai passando. Aí eles ficam assustados, eles acham que a gente não pode falar, que a gente não pode defender nossas posições, que nós não podemos defender posições em que o povo tenha protagonismo, porque até 2003 o povo não tinha protagonismo nesse país. O povo era uma paisagem, fazia a luta, mas não entrava no orçamento. Foi a partir do governo do presidente Lula que nós começamos a mudar essa situação, graças à mobilização social e à luta de muitos homens e mulheres, e entre eles você, que teve a coragem, nesse país, de ousar, de fazer um movimento, apoiando esse movimento, junto com outros companheiros, e bebendo da história, como disse você aqui, de vários outros líderes que também lutaram para que a população e o povo pobre tivesse direito num país tão concentrador de rendas. É o mais concentrador de rendas do mundo hoje, é o Brasil. Uma vergonha isso. E é isso que nós temos que mudar. Porque não existe liberdade se não tiver condições de igualdade. Não existe liberdade se uma pessoa não tiver as mesmas condições de disputar o que a outra disputa. E é por isso que nós lutamos, pela igualdade, por um Estado que ajude e incentive o desenvolvimento onde caiba todo mundo. Então, parabéns pela sua luta, é nosso orgulho estar junto com o MST. Quero dizer assim, é o orgulho do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, estar junto com o movimento dos sem terras. É orgulho isso daqui, entendeu? Não é medo, nós temos orgulho de estar junto com um movimento como esse. E eles vão criminalizar, mas eles não vão encontrar uma prova sequer. E é verdade o que você falou, o bonezinho do MST está por todos os lugares. Todos os lugares, as pessoas têm orgulho de utilizar o boné do MST, que é um movimento que, sobretudo, é solidário com outros movimentos do povo brasileiro, e não só com a luta da reforma agrária. Parabéns, João Pedro, parabéns pelo MST existir.